Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Massa. Estão ouvindo bem? O som está chegando por aí. A galera também está sendo transmitida, né? Está assistindo online. Então a gente vai falar aqui hoje um pouquinho, pessoal, sobre um dos principais programas que a gente rodou esse ano enquanto Hub Goiás. Me apresentando, eu sou Johnny Laranjeira, estou como superintendente de inovação do Hub Goiás. E a gente teve uma grande missão, junto com a Secretaria de Assistência e Tecnologia, em desenhar um programa para conectar as startups maduras que a gente tem aqui no nosso estado com o mercado internacional. E foi daí que surgiu a evolução de um programa nosso chamado Madurar, que é um programa de incubação e aceleração de startups, conectado com uma grande aceleradora também, lá da China, chamada Haiku. Então, a partir das conversas que a gente desenvolveu, a gente desenhou um edital específico para que a gente pudesse levar aquelas startups mais preparadas para um dos maiores eventos que acontece lá na China de inovação e empreendedorismo. Então, esse edital que a gente lançou, favoreceu 10 startups. Então, a gente trouxe algumas delas, alguns cases de sucesso, que já têm tido conversas com o mercado chinês. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas isso é uma das ações que a gente vem desenvolvendo, A gente, enquanto Hub, a gente tem esse movimento, essa necessidade de conectar as startups, tanto aqui dentro do estado, como também fora dele, até mesmo fora do Brasil. Mas a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que eu vou passar aqui agora para o Tiago, também tem outros programas que são extremamente importantes para fazer essa conexão com o mercado exterior e também fazer com que haja sempre essa ida e vinda de pesquisa e tecnologia. Então, Tiago, por favor. Então, boa tarde, pessoal. Acho que esse microfone tá top. Cara, do ponto de vista da política pública, só me apresentando, meu nome é Thiago Zancopé, eu trabalho na gerência de internacionalização de empreendimentos inovadores. Atualmente, eu estou gerente de internacionalização. E uma preocupação nossa que surgiu desde o secretário José Frederico e até acima dele, do vice-governador Daniel Vilela, do governador Ronaldo Caiado, que desceu para o nosso subsecretário Rafael e também para o nosso superintendente Gabriel. E a gente compartilhou internamente, enquanto time, eu, Melissa, o João Felipe, o João Paulo. Então, assim, todo mundo, qual que era a nossa ideia? A gente não precisa ter dado para fazer política pública. A gente tem que ter o propósito e, com o propósito, buscar o dado para fazer política pública. A gente inverteu a premissa. Então, qual que era o nosso propósito? Como levar as melhores startups que a gente tem aqui no estado de Goiás por uma jornada de internacionalização. Como buscar esse parceiro e como fazer com que essa conexão seja feita da melhor maneira possível para que a gente vá para um outro ecossistema, para uma outra realidade e consiga, a partir daí, fazer com que o nosso empreendedor se conecte com oportunidades nesse outro país, como a gente diz, nesse outro ecossistema. Então, a ideia foi, a partir de uma articulação da Secti, com o Porto Digital através do Hub, mas que contou também com outros parceiros, e nesse caso a gente tem que destacar a ajuda do Ministério de Relações Exteriores, o MRE. O MRE foi fundamental porque foi a partir de uma reunião nossa com o MRE que o MRE falou: olha, eu tenho um parceiro aqui que está muito interessado, por conta de um evento que eles organizam, em receber startups do Brasil. Vocês não querem conversar com eles? A gente falou: eu tenho interesse. E durante a conversa eles falaram: olha, a gente consegue receber vocês e preparar minimamente um stand para vocês ficarem e as startups poderem conversar com o pessoal. E a gente falou: bom, se tudo isso vocês conseguem fazer, para nós é mais do que suficiente. E aí foi onde entrou a descentralização do recurso para o Hub Goiás, e aí os empreendedores vão falar da jornada deles, e para nós cumpriu fazer com esse papel de transferir o recurso para que a política pública fosse executada. Então foi como eu falei, primeiro, no nosso caso, veio o propósito, que é: vamos levar as startups que já passaram por uma jornada de ideação, tração, já passaram pelo Vale da Morte, eles já estão no nível de maturidade elevado, já tem muitas vezes clientes, consumidores, seu produto está testado, já estão numa escala para sair do mercado, vamos levá-las para realizar e participar dessa jornada. Então, muito rapidamente, o papel do Estado foi montar a política pública, ajudar a construção desse edital e ajudar na missão também, com a organização minimamente de uma agenda para que o empreendedor pudesse se conectar lá. E aí foi quando aconteceu a agenda do Team Sohar, que a gente teve no TUS Park,
A gente teve uma agenda num outro centro, que é o Science City Brain Co. A gente teve na Embaixada do Brasil e teve durante 2 dias numa imersão na Feira do Ricoh. Então, para nós é uma grande satisfação poder, Johnny, Renato, Raimundo, Gabriel, poder ter patrocinado isso de alguma maneira, poder ter cumprido com esse papel. Fantástico, Thiago. E pega esse que está mais alto. Tá. Uma coisa que realmente assim, vale trazer nessa experiência toda é que a gente entende principalmente o papel que um hub de inovação como o Hub Goiás tem no ecossistema. Para poder a gente desenvolver esse programa, além da conexão que o próprio governo já tinha puxado com outro país, a gente também tinha feito todo um mapeamento para saber exatamente quais são as possibilidades de programas para cada nível de startup que tem aqui no estado. E a partir disso a gente co-criar esse tipo de programa, vislumbrando quais seriam os tipos de conexões mais importantes. E nada melhor do que a gente exemplificar, né, com as próprias startups, né, que vão falar um pouco aqui sobre o seu negócio, vão falar um pouco sobre todo esse crescimento delas e principalmente como foi essa conexão, a importante conexão com o mercado chinês. Então vou aqui passar para vocês, começar aqui com o Gabriel. Obrigado. Bom, meu nome é Gabriel, eu sou um dos fundadores das startups que foram lá para a China. Eu sou da Poly Digital, uma plataforma que ajuda empresas a digitalizarem os seus canais de atendimento. Nós somos um dos principais parceiros do WhatsApp. E ir para a China foi muito interessante porque abre um leque, a sua visão para um mundo muito maior, né? O Brasil por si só, ele é gigantesco, então é muito fácil entrar numa cena comum de vou estar aqui presente no país e tem mercado infinito só aqui dentro. E a gente fez bastante isso. E quando começa já, está em todos os estados, o máximo que você pensa é ir para a Argentina, América Latina. E quando a gente vira para outro espaço completamente diferente, que é o Oriente, né? Seja ali a Ásia em si, mas principalmente a China, que é hoje talvez aí a maior potência do mundo, pau a pau ali com os Estados Unidos, a gente percebe realidades muito diferentes. Estar presente lá acaba com muitos preconceitos que a gente tem, é uma forma muito diferente de fazer negócio, mas ainda amigável, ainda é plausível e eles estão querendo isso, né? Então, ver que o Goiás, o Hub, o Estado e afins, estão fazendo uma iniciativa que foi parte do que fez a China ficar gigantesca, que é justamente trazer pessoas de fora, trazer mente, impulsionar e investir em mercado, é muito interessante. Talvez essa seja uma pílula para, quem sabe, daqui a 50 anos o Brasil vir a ser de fato o país do futuro que a gente tanto espera, né? Raimundo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Raimundo Lima, founder e CEO da BioUs. Agradecer aqui a oportunidade. Boa tarde a todos aqui presentes e pessoal também da internet. A BioUs, ela desenvolveu uma plataforma de biotecnologia capaz de reaproveitar resíduos orgânicos e converter isso em bioprodutos. E justamente essa oportunidade na China, no Ricoh, foi muito gratificante para a BioUs, que já prospectava um cliente chamado, uma empresa de grande indústria de química chamada Chimei, que conhecemos em Singapura, porém a base dela é chinesa. E os chineses estão muito interessados em soluções sustentáveis, seja da área do agro, da indústria ou mesmo da saúde. E foi o nosso desafio poder fazer essa conexão e fazer essa prospecção. A gente já está validando um protótipo com eles, uma prova de conceito com esses parceiros. E essa distância, ela foi diminuída justamente por conta dessa oportunidade do Madurar, que permitiu que nós, 10 startups goianas, daqui do Centro-Oeste, pudesse fazer essa conexão direto no coração do maior programa de internacionalização de uma feira tecnológica chamada Ricoh. E é justamente o que o Gabriel falou, a gente chega com uma bandeira branca, e essa bandeira branca é justamente livre de preconceitos em relação a como eles comercializam. E não duvidem, os chineses estão muito interessados em tecnologias brasileiras, em tecnologias disruptivas que consigam agregar, e basta você estar preparado. E é justamente o que a gente veio fazendo há alguns anos, mas agora, com o apoio tanto do Hub Goiás, do Porto Digital e da SECT, a gente conseguiu desenvolver isso de forma mais rápida. E o próximo ano a gente já tenha a criar uma base chinesa para poder comercializar e criar essa ponte do agro, da indústria e também da área da saúde com a China.
Bom, meu nome é Renato, eu sou Head de Growth da Moves. E a Moves também tem muito a agradecer à SECT, ao Hub Goiás, por ter operacionalizado esse edital e permitido que a gente conhecesse um novo mercado. Compartilho muito da visão do Gabriel e do Raimundo que esse impacto de algo, de romper os seus preconceitos, entendendo que aquele mercado é muito maior do que a gente imaginava e muito mais aberto, principalmente, do que a gente imaginava, foi uma experiência inacreditável e realmente trouxe oportunidades que antes do edital a gente simplesmente não considerava. Quando o Johnny me falou do edital, eu pensei imediatamente, não faz sentido. A gente não consegue adentrar num mercado tão competitivo assim, do nada, tão rapidamente. Mas depois de participar do edital e ter ido à China, mudou completamente a visão. Assim como o Raimundo, a gente também está com iniciativas de abrir uma unidade, um estabelecimento na China para poder facilitar a comunicação, né, facilitar as negociações entre os dois países e operacionalizar, começar a comercializar nosso produto lá na China. Porque depois desse edital a gente descobriu que tem um fit muito grande com o mercado chinês. O nosso produto é gamificação para treinos, para academias. A gente resolve o problema de motivação do aluno, aquela dificuldade para a academia, a preguiça, a falta de vontade realmente de fazer aquilo que a gente sabe que é o essencial para a nossa saúde. A gente resolve através de gamificação e na China é repleto. É como se fosse esse evento aqui, pessoas jogando o tempo inteiro, à torta e à direita. Lá na China é isso em tudo quanto é lugar. Você vê banners gigantescos de gamificação de corridas, de outros elementos da vida. O próprio governo gamifica as cidades. Beijing é uma cidade tão bem evoluída no território, não só porque é capital, mas porque ela investe constantemente em se manter como uma cidade Tier 1, que elas são divididas em tiers e isso garante mais entrada de recursos, entre outros benefícios com o governo federal. Essa diferença de perspectiva para a gente é uma oportunidade inigualável, sem falar do tamanho do mercado, que apesar de ter começado com 500 academias em 2001, hoje em 2025 já conta com mais de 140 mil. E ultrapassou o Brasil em um curto período de tempo. Então, para a gente foi disruptiva a experiência. Tenho muito a agradecer ao Hub e à SECT. Bom, gente, agora eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês. Eu acho que a questão desse painel, a gente estava conversando, eu vou aproveitar a deixa de uma conversa de 20 minutos atrás, quando encontramos com o reitor da UEG, ele falando sobre a questão da pesquisa aplicada, né? E aí eu queria que vocês trouxessem um pouco mais essa perspectiva, né? Tecnologicamente, né? Quais foram essas oportunidades e esse direcionamento que vocês podem ter ou podem estar dando ao negócio de vocês graças a essa quantidade de pesquisas que a gente viu acontecendo lá em loco, a quantidade de abertura também que a gente teve no evento. Quais foram esses insights que a gente viu, né, lá no Haiku, com os pitches, com tudo, que possa ter realmente influenciado e vocês viram que era um ponto de virada, assim, alguma oportunidade para vocês no negócio individualmente começar a trabalhar aqui no Brasil para poder ganhar mais mercado. Como é que foi um pouco essa sua experiência de vocês em relação a isso? Bem, é uma diferença grande de perspectiva em relação à academia e lançamento do mercado, né? O Brasil ainda amadureceu muito nos últimos anos, mas ainda enfrenta um distanciamento quando a gente fala de um produto da academia, de um trabalho acadêmico e um produto lançado no mercado. O que a gente viu foi essa diferença, mais um caminho para ser seguido. Na visita ao TUS Park, uma patente, quando ela é depositada, ela é concedida em ter cerca de 6 a 8 meses. E é justamente essa aceleração de uma patente, do licenciamento, de um ativo, que para uma Deep Tech é muito importante, que permite a gente ser muito mais competitivo no mercado. E estreitar essa relação com a China permite para a gente agora fazer isso de forma mais rápida. E é isso que a gente busca agora acelerar também no Brasil. E
aprender muito com esse ecossistema que o mundo precisa em relação ao desenvolvimento de soluções muito mais rápidas, muito mais sustentáveis. Com relação à tecnologia, a desenvolvimento de tecnologia por parte da academia, as universidades, o que a gente viu de grande diferencial foi a conexão entre os dois ecossistemas. Aqui a gente está sempre desenvolvendo novas iniciativas para poder conectar o mundo real, o mundo dos negócios com a academia, mas lá eles já estão muito mais avançados nesse quesito. Eles já fazem isso aparentemente muito mais tempo e conseguem uma trajetória fluida do que é desenvolvido na academia para uma empresa concreta, que está comercializando a solução dela e concretizando aquilo no mercado, realmente mudando a vida das pessoas através daquela pesquisa. Por isso, essa viagem reforça nossas crenças de que esse é o caminho e ajuda a gente a ter mais perspectivas de como realmente integrar os dois universos. Eu acho que falar de tecnologia é meio que chover no molhado, né? A China está muito avançada, assim, impressionante, mas o que mudou muito a minha perspectiva foi cultural. O quão, por mais que eles são uma civilização muito diferente, são muito abertos, assim como o brasileiro, né? Eles estão interessados em ter parceria, em ter conexão. Não é um público arredio, diferente, no sentido de que é intransigente. Não, estão abertos desde que a gente tenha interesse em fazer parceria, seja exportando ou importando qualquer tecnologia, produto, serviço e afins. Eles estão muito disponíveis para isso. Isso que é o que é mais interessante. Então, mesmo que porventura você não visualiza algo de imediato, essa iniciativa ela cria laços para o futuro. Então, seja as próximas funcionalidades, os próximos produtos que a gente vai lançar, os próximos mercados na nossa atual empresa, ou seja, nas nossas aventuras futuras. Né? O que a gente for fazer, a gente tem que fazer agora com a mente um pouco mais aberta, pensando num mercado muito mais vasto. Não, um comentário muito rápido. Para nós, enquanto política pública de Secretaria de Estado, fica como um acerto, um golaço, uma medida acertada ter ido para a China. A gente chegou a namorar junto com o Hub a ideia de ir para Portugal, mas hoje eu vejo que ir para a China talvez tenha sido mais acertado. Ainda que a gente tenha que levar em consideração o acordo comercial Mercosul-União Europeia, que está saindo, está praticamente pronto, a ida para a China fez muito sentido por conta do que eles absorveram. Então, para nós que pensamos a política pública, a gente vê agora que, bom, deu certo. Então, agora o papel é continuar. Então, a gente foi uma vez, agora a gente quer ir outra vez. E a gente quer levar mais gente, estabelecer mais conexão. E sempre o que eles falaram ficou para mim também como lição. Não adianta querer chegar no mercado chinês e querer só comprar e não oferecer nada. Tem que ser uma troca. Então, a gente tem que estabelecer e aprimorar como a gente vai fazer essa troca com eles. Isso, para mim, é algo que é o meu dever de casa, melhorar isso e aprimorar isso nos meus documentos, na maneira como eu penso a política pública. E acho que um dos principais aprendizados é a questão de escala. A China, por ser uma escala muito maior que a nossa, né? Quanto mais pessoas estão pesquisando, quanto mais pessoas estão pensando em empreender, quanto mais pessoas estão desenvolvendo negócios, essa cultura começa a disseminar internamente. Eu acho que essa é a visão que a gente tem que internalizar para cá. Mais pessoas pesquisando, mais pessoas tendo desafios dentro da academia para realmente colocar para fora, para o mercado, essas pesquisas estão sendo desenvolvidas. Mais pessoas tentando aplicar realmente ferramentas tecnológicas nos seus negócios para que a gente vá sempre evoluindo. E eu acho que, pensando enquanto Hub Goiás, eu acho que a gente tem começado a enxergar uma oportunidade muito mais interessante de como que a gente agora vai impactar mais pessoas tendo essa lógica da escala implicada em tudo que a gente tem. A gente tem limites, obviamente, físicos, financeiros e tudo, mas eu acho que é um desafio para a gente internalizar isso para que a gente consiga aproveitar o mesmo recurso, o mesmo tamanho, mas que a gente consiga, de maneira mais inteligente, impactar mais pessoas. E para isso eu acho que fica claro
né, sobre essa questão da parceria, né, da quíntupla hélice, né, a gente tentar cada vez mais envolver o governo, envolver mais o mercado, as universidades, tentar entender o tamanho do impacto no meio ambiente, que a gente está discutindo bastante sobre tudo isso. Eu acho que quando a gente começa a colocar tudo na mesa, fica mais fácil para a gente entender como que a gente pode, de maneira mais inteligente, escalar nossas ações. Gente, se temos 5 minutinhos, eu vou abrir aqui para as considerações finais de vocês. Então, por favor, Gabriel. Boa, primeiro, acho que super parabéns aí pelo Hub ter feito essa iniciativa fantástica. Para todo mundo que está aqui, fiquem atentos às iniciativas do governo. O governo tem um papel muito importante para fechar o ciclo de benfeituras, né, do mercado. As empresas são fundamentais, gerar emprego, inovar e afins, mas o governo é muito importante para isso. É uma parceria entre o Estado, a educação, as universidades, o setor privado. Então, sempre que vocês puderem conectar essas pontas, aproveitem, tentem participar dessas iniciativas, porque elas podem abrir muito a cabeça, ser algo disruptivo para você, talvez não em curto prazo, mas com certeza em médio e longo prazo, desde que você se direcione para isso. Então, vale muito a pena fazer algo desse tipo. Parabéns mais uma vez aí, principalmente Johnny e Thiago, que participaram ativamente desse processo, Hub, Estado e afins. Então, valeu demais. Bem, quem está assistindo tanto aqui como também na internet, há 3 anos a BioUS estava visitando aqui o Campus Party sendo contemplada com Centelha, e ver a continuidade de uma iniciativa pré-seed, e hoje está num processo de internacionalização, é muito gratificante, e fica a deixa. Há uma diferença muito grande dos brasileiros em relação aos outros povos, é a resiliência, e os desafios que nós superamos é justamente o que faz do brasileiro diferencial. E é justo nisso que a gente precisa dar as mãos ao poder público de forma organizada, com editais, agora atendendo todas as fases de maduração de uma startup, conseguir dar continuidade à sua pesquisa, mesmo que ela seja no laboratório dentro de uma universidade ou no campo. Existe sim uma continuidade, e Goiás compete de igual aos outros estados. Os chineses já estão aí no poder do campo automobilístico, na área de indústria, na área do agro, mas a tecnologia, eles estão muito interessados nessa coparticipação, nesse co-desenvolvimento. E aqui somos provas justamente que isso é possível. Mais uma vez, obrigado à SECT também e ao Hub Goiás, ao Porto Digital, pela oportunidade de mostrar isso aos nós, goianos, que existe um futuro além da academia, que o mercado não é só o Goiás, não é só no Brasil, mas é um mercado global. Bom, agradecer também à SECT, ao Hub Goiás, à Porto Digital, por ter criado essa iniciativa e trazer uma outra perspectiva que é, se você tem uma startup, mesmo que seja pequena, não desconsidere a internacionalização. Acho que essa foi a principal lição que a gente recebeu dessa viagem, que internacionalizar é muito mais fácil do que se parece, porque existem inúmeros mecanismos, como oferecidos pelo Haiku, pela TusSpark, que permitem que você pegue um produto ainda em ideação ou na fase de MVP e valide se ele tem mercado nesse outro mercado, você consegue realmente comercializar ele na China, por exemplo, ou em qualquer outro lugar. A gente vê, por exemplo, na Europa, em startups sendo criadas já no âmbito internacional, já entre múltiplos países. E aqui a gente tem essa mentalidade muito fechada de ficar só no mercado nacional. É muito mais fácil do que parece. Não é caro, não precisa de milhões para poder começar a comercializar em outro país. E caso você tenha intenção de fazer isso, procure iniciativas do governo, procure o Hub Goiás, procure quem já tem alguma experiência com isso e você vai perceber que é mais fácil do que parece. Não, eu só tenho que agradecer. Deu certo, vocês viram. A política pública foi exitosa. E, como eu falei no começo, do propósito veio o dado, né? A gente viu que era esse o caminho. Vamos internacionalizar, vamos buscar e deu certo. É isso. Pô, gente, então muito obrigado pela presença de vocês. Sigam o Hub Goiás, né? Sigam a SECT e a gente está sempre à disposição para o que vocês precisarem.